Glórias a Deus. Motivo de muita emoção e muita alegria estar aqui nessa noite. E é muito importante quando a gente para pensar nos detalhes que Deus realiza. Aqui a gente pode se assentar. Eu não poderia nessa noite deixar de agradecer a Deus pela vida do pastor Ayrton, que em dezembro de 2015 esteve ministrando aos nossos corações. E talvez o Senhor não tenha noção do quanto impactou as nossas vidas. Num momento tão difícil, da morte do meu avô e da despedida dos meus pais. Tanto carinho demonstrado e o amor de Deus através da sua vida norteou e tem norteado as nossas vidas muitas das palavras que Deus te usou para dizer naqueles dias para nós. E tem sido fonte de testemunho. Nós continuamos reproduzindo o que nós temos aprendido. Amém. Glórias a Deus. Glorificamos a Deus pela sua vida. Você que trouxe sua Bíblia, convido você a abrir ela em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Texto bem conhecido. É muito bom estar em missões. Estamos desde 2015 nessa caminhada, mas sempre é muito bom voltar. Quando nós estamos aqui, nosso coração arde de saudade de lá, porque nós não somos mais daqui. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos reanima através do amor que vocês demonstram e nos faz lembrar sempre do porquê nós estamos lá, do porquê vale a pena estar longe de vocês. É para fazer o que Deus quer, né? Mateus 14, 22. Até o 33. A palavra de Deus diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Até aí. Mas não feche sua Bíblia, nós vamos percorrendo os versículos. No versículo 22 diz que logo a seguir, e esse logo a seguir refere-se aqui logo depois da multiplicação dos peixes, dos pães e peixes, da primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus deu uma ordem, Jesus deu uma ordenança, uma direção para os discípulos. E no versículo 22 fala que essa ordenança, que era para eles embarcassem num barco e passassem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões, ou enquanto ele despedia as multidões. Então, quando eles subiram naquele barco e entraram na água para atravessar aquelas águas, eles estavam seguindo a vontade de Deus, eles estavam em obediência.
E com o passar dos anos na vida cristã, a gente percebe que ser obediente a Deus não é fácil e nunca vai ser fácil. E eles mesmo seguindo as ordenanças de Deus. No versículo 22 ainda diz que era para eles passarem adiante dele, ou na frente dele, porque Jesus tinha um encontro com seus discípulos. Jesus estava dizendo que se eles obedecessem, eles teriam um encontro com Jesus, eles não estariam sós. No versículo 23 diz que, e despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde, lá estava ele só. E em algumas ocasiões no ministério de Jesus, ele experimentou essa oportunidade de estar sozinho. Poucas vezes ele ficou sozinho, e essa era uma das vezes que ele estava só. E muitas vezes durante o seu caminhar com Cristo, do nosso caminhar com Cristo, nós precisamos ter este momento a sós com Deus. Já havia tido uma grande multiplicação de pães e peixes, uma grande multidão estava seguindo Jesus, e depois de despedir essas multidões, ele tirou um tempo a sós com Deus. Nós precisamos tirar tempos a sós com Deus para nos recarregar. Às vezes nós precisamos tirar um tempo de descanso, nós precisamos lembrar que nós não somos máquinas. E este tempo que nós estamos aqui é um tempo disso, de nós estarmos nos recarregando fisicamente e emocionalmente para que possamos voltar para o campo de batalha. Mas nós precisamos sempre nos lembrar disso. Às vezes no campo missionário a gente acaba, no decorrer das necessidades, a gente corre o risco de se esquecer, de tirar um tempo. A gente acaba agindo conforme as necessidades e acaba esquecendo de recarregar as baterias. Mas nós aprendemos que nós precisamos tirar pelo menos um dia da semana para ficar em família, para descansar, para renovar. Nós precisamos deste tempo. Jesus tirou esse tempo. E no versículo 24 nos começa a falar sobre uma dificuldade que estava sendo afligida pelos discípulos. Nos diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós estamos num ano de mudanças, politicamente falando, de ano de grandes mudanças. Nós não sabemos como será o nosso ano e os próximos anos, nós não sabemos, mas nós imaginamos que serão tempos difíceis. Estaremos provavelmente remando contra a maré. Estaremos contra várias coisas que talvez sejam impostas a nós, enquanto cidadãos. E nós precisamos estar preparados para isso. Precisamos ter convicção do que Deus quer para nós. Precisamos ter convicção do que Deus deseja para a nossa família, para nós como igreja do Senhor. Porque se nós estivermos em convicção do que Deus tem para nós, nós vamos contra a maré, nós vamos contra a tempestade. E nada vai nos abalar. Uma grande tempestade estava contra aquele barco. Estava açoitando. Isso pode representar nas nossas vidas muitas lutas, muitas dificuldades que nós enfrentamos e vamos enfrentar, porque a vida com Deus é uma vida difícil. A vida com Deus não é fácil, mas não existe nada melhor. Porque no meio das lutas nós temos encontros com Jesus. No meio das lutas nós temos experiências com o nosso Deus. Então, se você está enfrentando uma luta, pode ter certeza que é uma oportunidade de você ter mais uma experiência com o teu Deus. No versículo 25 nos diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E algo me chamou muito a atenção nesse versículo, que às vezes a gente acaba não se atentando aos detalhes. E muitas vezes eu corri por esse versículo, por esse texto, e não me atentava aos detalhes de que quando Jesus estava andando sobre as águas, a tempestade continuava. A tempestade continuava do mesmo jeito. A tempestade não se acalmou quando Jesus começou a andar sobre as águas. Eles estavam enfrentando a mesma tempestade, tanto o barco quanto Jesus. E os discípulos achavam que ia morrer. E Jesus estava caminhando sobre as águas.
Às vezes as nossas dificuldades vêm e a gente não sabe como agir, e às vezes a gente acha que a gente vai morrer e que tudo vai dar errado. Talvez a nossa falta de fé haja assim nos nossos corações. Mas Jesus tinha plena convicção de quem Ele era e de quem Ele estava. E Jesus foi andando por sobre as águas para ter encontro com seus discípulos. Quando ele viu que as ondas, a tempestade estava açoitando, no versículo 24, estava açoitando aquele barco. Quando ele percebeu que os seus amigos, os que ele amava, estavam enfrentando uma grande dificuldade, Jesus teve uma atitude. Isso também nos traz um grande ensinamento. Às vezes a gente encontra muitas pessoas lutando com diversas dificuldades. E às vezes a resposta da oração delas está através de nós. Às vezes não é apenas para a gente orar por uma situação. Às vezes é para a gente arregaçar as mangas e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Que a gente possa ser a resposta às nossas orações. A gente precisa estar disposto a servir os nossos irmãos nas suas dificuldades. E Jesus fez isso. Enquanto seus discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade, Jesus foi até eles. Quantas pessoas estão enfrentando lutas e dificuldades e não têm com quem conversar, não têm com quem desabafar e se sentem sozinhas. E às vezes a gente sabe, às vezes a gente tem conhecimento e não tem arregaçado as nossas mangas. Prossegue dizendo no versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Ao verem Jesus, eles tiveram uma experiência, algo novo que eles nunca tinham visto. Eles tiveram uma experiência totalmente diferente com Jesus. E a palavra aterrados quer dizer atemorizados. Eles ficaram com medo. Às vezes o que é novo nos traz medo. Às vezes quando a gente vai enfrentar uma luta diferente, que é algo que a gente nunca viveu, a gente fica pensando, nosso coração pode ter medo. Às vezes quando a gente vai se mudar para outro lugar, para outro país, às vezes a gente pode ter medo. E os discípulos sentiram este medo, o medo do novo, o medo do não sei o que é. E eles gritaram, eles exclamaram: é um fantasma. É a primeira explicação que provavelmente veio na mente deles, é um fantasma. Buscaram uma explicação física para algo que era espiritual. E muitas vezes a gente pode correr esse risco de Deus estar agindo e a gente não reconhecer o agir de Deus. Às vezes Deus está agindo e nos tirando de situações e de lugares, nos impulsionando para outras coisas, e nós não reconhecemos o agir de Deus. Versículo 27 prossegue dizendo assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós precisamos começar a entender quando é Deus que está agindo. Porque quando nós reconhecemos que é Deus que está agindo, o medo cai por terra. Se eles tivessem reconhecido que era Jesus, que o Mestre estava andando sobre as águas, se essa fosse a primeira sensação deles, se essa fosse a convicção deles, o medo já tinha ido por terra, já tinha caído por terra, já tinha ido embora. Mas a doce voz de Jesus nos diz nessa noite: não tenham medo. Independente do que virá, independente das circunstâncias, independente da tempestade, independente das lutas, nós não precisamos ter medo.
Porque se nós estamos seguindo a direção que o Senhor nos deu, nós não precisamos ter medo. Se Deus disse que é para a gente entrar no barco e atravessar o lago, se Deus nos disse, nós estamos obedecendo, nós não precisamos e não devemos temer. Tende bom ânimo. Como é difícil ter bom ânimo quando tudo parece estar dando errado. Quando a tempestade parece que está entrando no nosso barco. Como é difícil não ter medo quando tudo parece contrário. Quando mesmo nós tentando fazer tudo certo, tudo começa a parecer dando errado. Como que a gente faz para não ter medo no meio de uma tempestade? É a convicção que nos faz não ter medo. A convicção de que nós não estamos sozinhos, a convicção do poder do nosso Deus, a convicção de estar no centro da vontade de Deus. Se você tiver convicção, se você tiver plena convicção, você faz qualquer coisa que Deus mandar. Só não pode deixar a dúvida entrar no nosso coração. Se a gente ficar pensando, será, será, será. Mas quando a gente tem convicção, a gente vende tudo e se muda. Quando a gente tem convicção, todo mundo pode ser contrário e a gente faz do mesmo jeito. Quando a gente tem convicção. Porque o mais importante para nós é fazermos a vontade de Deus. E isso nos basta. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós nos encontramos neste lugar de obediência e dependência, é isso que nos basta. E nós vamos ver isso um pouco para frente na vida de Pedro. Mas Jesus imediatamente lhes disse, quando Jesus vê que nosso coração está com medo, quando nós estamos sendo filhos obedientes, quando nós estamos dependendo dele, quando nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes, estamos sendo obedientes, e mesmo assim o medo vem bater no nosso coração, Jesus sussurra, às vezes é um sussurro, e fala, não tenha medo. Alguns anos atrás, Deus já tem trabalhado nas nossas vidas, nos caminhando para missões há muitos anos. E um dia Deus me tirou do meu emprego. A maioria de vocês se lembra, mas eu trabalhei 10 anos na Electrolux e Deus me tirou de lá. E eu lembro que foi numa segunda-feira. E eu não conseguia me entregar na presença de Deus. E num culto de oração de terça-feira, eu vim. E Deus usou uma irmã, e veio e me disse que Ele estava comigo. Quando Deus nos fala para não temer, o nosso coração descansa. Quando Deus nos fala para que a gente não precisa temer, que dê para a gente ter bom ânimo, que Ele estará conosco, o que mais nos falta? O que mais nos falta? Quando nós temos Ele. Versículo 28 diz assim, Respondendo-lhe Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro precisava de mais uma confirmação. Pedro precisava de uma palavra do Mestre. Pedro queria experimentar algo mais da presença do nosso Deus. Se é Jesus, me dê uma palavra. Confirma, Senhor. Confirma no meu coração, porque quando eu estiver convicto no meu coração, eu vou ter coragem, eu não vou ter medo, eu vou obedecer. E o versículo 29 diz assim, E ele disse, vem.
Eu acho muito interessante, porque não foi uma grande frase. Não foi, não precisa ter medo, pode vir por sobre as águas, eu vou encontrar contigo, você não vai afundar. Tudo que Pedro precisava escutar era a voz do mestre dizendo, vem. Era tudo que Pedro precisava, para que ele pudesse dar um passo por sobre as águas, para que ele pudesse ter uma experiência que talvez nunca mais ninguém teve, de andar sobre as águas. Andar sobre as águas é andar sobre o incerto. Porque eu não preciso de fé para andar daqui até você. Eu não preciso, porque eu estou vendo o chão. Mas quando é para a gente andar sobre as águas, nós não estamos vendo o chão. É um andar em confiança, é um andar em dependência. Na confiança de que nós não vamos afundar. Nossa vida espiritual é exatamente assim. É ter uma confiança, é ter uma esperança em algo que ainda não aconteceu. É ter uma convicção de que tudo vai dar certo, mesmo a gente não entendendo como. Isso é andar sobre as águas. É a gente dar o passo primeiro. Se Deus te der todo o recurso antes, você não precisa mais de fé. Mas quando você dá o passo primeiro, antes do recurso chegar, aí você precisa de fé. Quando Deus te fala, vai para algum lugar e você vai e você não sabe como vai ser, isso é fé. Quando Deus fala para você, vai e ore por alguém e você não sabe o que vai fazer, não sabe que palavras usar, e mesmo assim você obedece, isso é andar sobre as águas. Primeiro você obedece, depois você vê o que vai acontecer. Você tem convicção de que foi Deus? Outra coisa me chama muito a atenção no versículo 29. E disse assim, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro tinha um objetivo. Pedro não queria apenas uma experiência, não queria experimentar só algo mais da presença do nosso Deus. Ele queria ir ter com Jesus, algo que aproximasse mais ele do Mestre. Quando nós buscamos algo em Deus, nós precisamos entender por que nós estamos buscando. No nosso campo missionário, da qual nós fazemos parte em Juazeiro do Norte, muitos estão tendo muitas experiências com Deus de batismo com o Espírito Santo. E eles querem orar no monte, eles querem fazer campanha de oração, eles querem fazer vigília, eles querem fazer 24 horas de oração, 12 horas de oração. Eles estão com sede. Mas para quê? Para que você quer os dons espirituais? Se não for para usar para a honra e glória do nosso Deus, não adianta de nada. Se não for para nos aproximar do nosso Mestre, não adianta. Nós precisamos ter um objetivo, que tudo em nós possa nos levar para mais perto do nosso Mestre. Que tudo em nós, que a nossa família nos leve mais perto do nosso Mestre. Que a nossa esposa nos leve mais perto do nosso Mestre. Que os nossos filhos, que o nosso emprego, que a nossa igreja nos leve para mais perto do nosso Mestre. Outra coisa que me chama muita atenção, Jesus disse, vem. E Pedro desceu e foi. Simples assim. A tempestade ainda estava acontecendo. A dificuldade ainda era a mesma. Os discípulos estavam enfrentando ainda a mesma dificuldade. Mas Pedro obedeceu quando Jesus disse, vem. É a nossa atitude que faz a diferença. Muitos ouvem Jesus chamando, vem. Nos cultos de missões,
Muitos oram, muitos se emocionam, muitos dizem, eu quero ser missionário. Nos cultos avivados, muitos dizem, eu quero mais de Deus. Quando Deus fala conosco, nós queremos nos entregar por completo. Mas poucos obedecem. Quando o fogo cai na igreja e as pessoas são tocadas, muitos param por ali, porque não conseguem obedecer um pouco mais. Mas Pedro ouviu uma palavra, vem, obedeceu e foi. Quer dizer que deu tudo certo, que foi facinho. Versículo 30 diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Mesmo na obediência, mesmo na convicção, às vezes vem o medo. Mas quando a gente começa a submergir, nós podemos gritar, estamos a poucos passos do nosso mestre. E quando a gente diz, salva-me, Senhor, prontamente, Ele estende a sua mão e nos levanta de novo. Essa experiência, só Pedro teve, de ser tomado pela mão, no meio das águas, no meio da tempestade. Tocou nas mãos do mestre, na mão do mestre, e foi levado para a superfície. Os outros ainda estavam no barco, no meio da tempestade. Era a mesma tempestade para todos. Jesus prossegue dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que muitas vezes a gente duvida quando Deus fala? Às vezes a gente duvida porque a gente está olhando para o tamanho da tempestade, a tempestade é maior que as nossas possibilidades, maior que as nossas forças, maiores que os nossos recursos. A gente só não pode esquecer que não é maior do que o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que nos diz, vem. O mesmo Deus que sustentou aquele povo no deserto durante 40 anos, é o mesmo Deus que nos diz, vem. E é para Deus que nós olhamos quando nós obedecemos. Porque se a gente olhar para nós mesmos, ai de nós. Por que duvidaste? Por que a gente duvida quando Deus fala? Quantas vezes nós ouvimos mensagens e pregações e a gente pensa, não, essa nem era para mim. Ah, se fulano tivesse aqui. Por que a gente duvida ainda quando Deus fala? Nós não começamos ontem a andar com Jesus. Não é a primeira tempestade que a gente enfrenta. Nós não somos tão novinhos convertidos assim. Nós temos um caminhar com Cristo há muito tempo. Por que ainda a gente duvida quando Ele fala? Por que a gente ainda não obedece quando Ele fala? Por que quando Ele chama a gente não vai? Hoje é tempo de nós darmos um passo a mais. Dar um passo para fora do barco, independente da tempestade, não ouvindo o vento zunindo na nossa orelha, ouvindo só o mestre falando vem, não olhando para as ondas, olhando apenas para o mestre, tendo um alvo fixo, de que eu vou para mais perto do meu Deus, eu vou obedecer um pouco mais. E o versículo 32, já está quase terminando, o versículo 32 diz assim, subindo ambos no barco, ou subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus precisava de Pedro para alguma coisa? Quando Jesus começou a atravessar o barco, quando Jesus começou a andar sobre as águas, ou quando Jesus viu a tempestade de cima do monte, ele não podia ter falado para o vento cessar? Ele não podia ter dado apenas uma palavra para o vento, cesse vento, e o vento obedeceria? Onde que Pedro entra nessa história? Ele entra como participante.
nessa história, Pedro foi um participante. Quando Pedro voltou para o barco, a tempestade cessou. Quando ele voltou com Jesus para o barco. Deus não precisa da gente para nada. Nós somos insignificantes. Mas Deus quer usar todos nós. Deus tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. Basta a gente atentar aos ouvidos. E toda vez que Ele dizer vem, a gente vai. E toda vez que Ele dizer vai, a gente vai. E toda vez que Ele dizer faz, a gente faz. E nós vamos começar a experimentar da obra de Deus, do que Deus realiza na obra dEle. Nós temos vivido isso em Juazeiro do Norte. A igreja está cheia, está animada, e a gente olha e pensa, nossa, o que Deus está fazendo? Quando a gente escolhe obedecer. Versículo 33, para finalizar, diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Esse é o objetivo. Que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do nosso Senhor. Que tudo que nós façamos, que as nossas dificuldades, que as nossas tempestades, que as nossas lutas, que as nossas vitórias sejam todas para a honra e glória do nosso Senhor. Que possam levar os outros a adorar o nosso Deus. Porque às vezes a gente só conta as dificuldades para os amigos. E às vezes a gente esquece de contar as vitórias para os nossos amigos. Conte os testemunhos do que Deus tem feito na sua vida. Conte os testemunhos que Deus tem feito na vida dos outros. E vamos todos adorar o nosso Deus. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé, vamos orar? Colocar-se em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite tão preciosa. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, obrigado por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nosso meio, Deus. Nós cremos que o teu reino é muito mais do que isso, mas o Senhor tem nos dado essas experiências, nos dado esse gostinho de experimentar o teu reino aqui, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Eu quero abençoar a cada um, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, e pedir que o Senhor venha os enviar como missionários durante essa semana, no seu trabalho, no colégio, na faculdade, na casa, na vizinhança, no bairro, Senhor, na fila da panificadora, que o Senhor use cada um com o teu poder, com as palavras que o Senhor já tem colocado nos lábios dos teus filhos, e que cada um possa desenvolver também intimidade com o Senhor, desenvolver relacionamento com o Senhor, te conhecer mais e mais, ó Deus, e saber daquilo que o Senhor tem para os teus filhos, ó Deus, como vocação, como chamado. Eu oro, ó Pai amado, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. E, ó Pai, te agradecemos por este culto oferecido ao Senhor. E peço que o Senhor também dê um retorno ao lar, ó Pai, guardados, amparados pelo Senhor, seguros em Ti, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Teus filhos e filhas, famílias, ó Deus, sejam guardados pelo Senhor. Dê uma noite tranquila, de um sono reparador, ó Pai. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão